dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Franciscano. Nosso Papo Franciscano de hoje é com Frei Ivo Miller. Ele é doutor em Direito Canônico, comissário da Terra Santa e professor no Instituto Teológico Franciscano. Frei Ivo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Igualmente, o prazer é da minha parte. Paz e bem a todos que nos acompanham. Então, a gente vai falar sobre alguns assuntos que vocês vão colocar em forma de questão. Temos hoje uma edição especial sobre Quaresma, mas antes da gente entrar no tema principal, uma curiosidade. A vida religiosa acabou levando o Frei Ivo de Chapecó até Jerusalém. Como se deu essa opção pela vida religiosa, especificamente franciscana? Sei. Quando eu entrei para a vida religiosa, eu não sabia a diferença entre ser religioso ou ser padre, tá? Isso foi com 18 anos, já tinha namorado, já tinha outras experiências, né? E aí, então, eu entrei porque queria ser padre. Isso eu tinha um certo desejo desde minha infância, desde o tempo de criança, que eu pretendia isso. Depois, dentro da vida que eu entrei no seminário de Lages, Santa Catarina, ali eu fui descobrindo melhor quem eram os franciscanos e por quê. Então, eu optaria pela vida religiosa consagrada. Que é a diferença do diocesano. Os diocesanos são aqueles que seguem uma diocese. Já os religiosos consagrados são aqueles que seguem um santo, no nosso caso, a vida e regra de Francisco de Assis. Por isso, eu optei por esse caminho, porque eu achei que eu me identificava melhor, desde família, com essa vertente aí da vida consagrada. Tá? Então, eu comecei a vida em Lages, no seminário diocesano, seminário que era em forma de colégio diocesano. Depois prossegui nos tempos todos aí, fiz pedagogia no intermediário aí entre a filosofia e a teologia, fiz pedagogia, comecei em Guaratinguetá, depois terminei em Bauru, na Universidade do Sagrado Coração. E a seguir, então, eu queria entender melhor como se dão certas questões dentro da igreja, atuação do povo de Deus e tudo mais. Aí eu pedi para fazer teologia. Comecei a minha teologia no Convento do Sagrado, Petrópolis, e no tempo que o ITF funcionava lá no Sagrado, lá do Sagrado. E depois o pessoal então me convidou para continuar a teologia na Terra Santa. Foi uma experiência interessante, mas ao mesmo tempo de muito medo, muito temor, porque lá estava acontecendo a intifada, né? Muitos carros bombardeados, muitas coisas tristes que a gente não gostaria de detalhar demais aqui, mas que por lá estavam acontecendo. Então, o perigo, você vai para uma terra de conflito entre israelenses e palestinos. E então fui para Jerusalém, comecei passando pela Itália, onde fiz um curso de italiano, para entender melhor a língua, né? Porque a língua acadêmica usada em Jerusalém é o italiano. A gente tinha algumas disciplinas em italiano, outras em espanhol e outras em inglês, né? Então, oportunidade também para a gente aprender essas outras línguas. E na teologia, depois eu também fui descobrindo melhor esse mundo da peregrinação. Por isso que hoje eu sou comissário, já há quase 20 anos, cuidando dessa missão de levar grupos e também de orientar os grupos, que eu tenho autonomia, tenho a carteirinha dada pelo Ministério do Turismo em Israel, para atender grupos e explicar a Terra Santa a partir do religioso. Essa carteirinha que permite que o senhor seja guia. Exatamente, posso ser guia na parte religiosa. Se entrar em detalhes maiores sobre o que tem dentro do Museu de Israel, em Jerusalém,
Museu do Holocausto e tudo mais, aí essa carteirinha não me autoriza. Mas me autoriza a levar grupos e que esses grupos possam, então, visitar os lugares sagrados e, ao mesmo tempo, tendo uma explicação cristã daqueles locais. Que é diferente de ter lá como guia um judeu, um muçulmano, sei lá, alguém que possa exercer esse serviço, mas que vai sempre falar a partir do judaísmo ou a partir do islamismo. Nós falamos a partir do cristianismo, tá? E sobretudo franciscano. Então seria isso. Então se dá esse itinerário todo na minha vida e posso dizer com alegria que eu conheço Jerusalém de 1991 até hoje. Levei já 22 grupos para a Terra Santa, dentre os quais você foi. Sim, eu tive essa alegria. E agora a gente está nessa dificuldade de não poder levar grupos mais porque o Ministério do Turismo achou que seria perigoso. E uma coisa é a visão que a gente tem da Terra Santa enquanto turista e peregrino. E aí eu pergunto, de modo especial, sobre a Quaresma. Como o cristão que vive na Terra Santa vivencia o período quaresmal? Sim. Eu acrescentaria, Frei, uma outra pergunta que eu acho que ele consegue responder na sequência, né? Falando justamente sobre a espiritualidade da Quaresma, né? Eu acho que seria interessante, de repente, o senhor explicar, né? O que a gente vivencia na Quaresma, o que a igreja pede, né, aos fiéis, né? Aí tem todo o detalhe da liturgia, que é muito rica, né? Desse período, o momento que ela começa, que ela termina, né? Se existe, de repente, uma base bíblica, né, para a Quaresma, né? Então, se o senhor pudesse falar um pouquinho, né, sobre essa espiritualidade, o sentido da Quaresma, e já encaminhando para a pergunta da Neuci. Certo. Podemos começar por aí. Então, os cristãos, eles não inventaram a Quaresma. A Quaresma já existia, esse tempo de jejum, de abstinência, já existia no meio dos judeus. Hoje a gente pode falar de judeu, o povo da aliança, aquele povo que seguiu a tradição desde o tempo da libertação no Egito, passando pelos desertos afora, lá o Mar Vermelho a pé enxuto, depois a travessia do Rio Jordão, e chegaram na Terra Prometida. É uma terra onde corre leite e mel, só que não é tão bonita quanto a gente imagina, não? Terra onde corre leite e mel, que é um deserto muito árido, e tudo indica que os estudiosos falam que essa terra, então, tinha muitas cabras e muitas abelhas. E aí, então, a terra onde corre leite e mel surgiu a partir dessa experiência de ver as cabras pastando lá nas montanhas da Samaria e outros locais, e que essas cabras, ao passar por um espinheiro, muitas vezes rasgavam o teto, as tetas, as úbere, e aí corria leite. E o mel, porque tinha muita abelha, muitos apiários, muitos enxames de abelha, assim, que levavam a sua vida nas tocas, nas grutas, nas cavas de pedras que tem por lá, que aproveitavam onde tem oásis para tirar o sustento e também para acumular o pólen, que depois se transforma em mel e que é usado muito no inverno, na época fria lá, que chega a nevar. Então elas comiam do mel acumulado no verão, tá? Na primavera. Nada do que a gente imagina quando criança, né? Pois Na catequese, fica imaginando rios de leite, mel. Tudo bonitinho. Para as crianças é um... E eu digo sempre que os israelenses, ou os judeus em geral, eles sempre dizem que o ser humano foi colocado, a partir do início da criação, como jardineiro. Então, aplicado hoje a nossa defesa aí da teologia, esse olhar da teologia, como tudo está interligado, da ecologia, então que o ser humano poderia ser o jardineiro e poderia
melhorar essa prática como jardineiro, de cuidar bem da árvore como algo importante, que apresenta uma fagulha de Deus, que tem a presença de Deus na árvore, nos pássaros, nos peixes, na água. E que Francisco entendeu muito bem essa criação, essa teologia da criação, e que, em modo prático, ele viveu. E seus seguidores também procuram viver essa prática. Então, na Quaresma, é o momento da gente retomar aquela vida de jejum, de abstinência que o povo judeu viveu no deserto durante 40 dias e 40 noites, em direção... Lá foram 40 anos, aliás, em direção à Terra Prometida. Né? Então, tem esse tempo representativo. A Sexta-feira Santa, por exemplo, ela tem como modelo ali o dia de Yom Kippur, que é um dia de jejum e abstinência plena em Israel. Ninguém pode nem dirigir. Os semáforos fecham. Que você não pode atravessar em certos bairros de Jerusalém, não pode nem entrar de carro, porque você pode ser multado pelo Estado por entrar em terra que não deveria dirigir nesse dia de jejum e abstinência pleno, que é o Yom Kippur, que se dá normalmente no início do ano judaico. É um dia de penitência para reconhecer as amarguras que eles viveram no deserto e também como começar um ano pedindo perdão a Deus pelas tantas faltas cometidas, tá? No ano judaico. Né? E aí vem então o cristianismo, que começa a viver essas práticas a partir de Jesus. Aquele jejum que Jesus fez no deserto, quando ele foi, logo após o batismo, ele foi tentado pelo demônio, foi conduzido ao deserto para passar 40 dias de jejum e abstinência. Tá? Muitos dizem que ele tinha um pedaço de pão, ao menos quando a fome batia, porque tem um Jesus humano aqui, não é só o Jesus divino. O Jesus como Messias, que apresenta as duas características, a humana e a divina. E então ele viveu essa experiência, e os cristãos então sempre revivem essa experiência no tempo da Quaresma. Francisco de Assis, o nosso fundador, falava até de pequena Quaresma, que era o tempo do Advento, onde termina o ano na liturgia, na igreja, com a festa de Cristo Rei, e depois entra normalmente no início de dezembro, começa o Advento, que são aquelas 4 semanas que se usa a cor roxa para indicar o recolhimento, que também é tempo de jejum e abstinência, muita oração e esmola. E aí então os cristãos começaram a viver, desde a aurora do cristianismo, começaram a viver essa experiência, e nós hoje vivemos essa sã tradição dos 40 dias em preparação à Páscoa, que é o evento mais importante do cristianismo, com a ressurreição de Cristo e a ressurreição que todos nós vivemos hoje. Tá? Como era e como é hoje a Páscoa ou a Semana Santa, sobretudo? No passado, os cristãos viviam a Semana Santa, sobretudo no que nós chamamos hoje na Igreja Católica de Tríduo Pascal. Eles viviam da quinta-feira até a madrugada do domingo como um momento único. Se vocês perceberem na celebração do lava-pés, ali se dá o sinal da Santa Cruz no início da celebração, e no final não tem sinal da cruz. Só vai fazer o sinal da cruz de novo no final da vigília pascal, no final da celebração da Páscoa, o Sábado Santo. Porque era vivido como um todo. Eles se concentravam, sobretudo ao redor do Santo Sepulcro, e ali passavam o tempo todo em orações, também fazendo jejum, abstinência. E o que eles conseguiam economizar nesse tempo,
da quaresma, nesse tempo de jejum, eles depois dedicavam aos pobres, às viúvas, órfãos, pessoas que não tinham voz e nem vez na época, na sociedade da época. Então, assim era celebrado. Hoje, todo o tempo pascal tem toda terça-feira ou quarta-feira, dependendo da organização deles lá, dos cristãos que vivem na Terra Santa, eles fazem uma celebração nos lugares sagrados. Por exemplo, Getsemane, que é o lugar onde Cristo suou sangue naquela noite derradeira ali, que ele passaria pela morte de cruz, a pior morte da sociedade, vista também como pena de morte na época. Então ali, os franciscanos, com os peregrinos que lá vivem, ou cristãos locais, eles celebram num determinado dia da semana lá a experiência do Getsemane. E consegue viver essa experiência em loco, no próprio lugar onde aconteceu. Você lembra lá naquelas oliveiras que nós visitamos lá, aquela oliveira que tem mais de 2.000 anos, atestada pelo Estado de Israel. Uma oliveira que tem mais de 2.000 anos, porque a oliveira ela não acaba. Você vai podando a oliveira no tempo propício e ela vai renovando, continua a crescer. Tá? E ali então Jesus passou debaixo dessa oliveira, certamente meditando e passando aquela noite derradeira, em que ele falou: se for possível, afasta de mim este cálice, Pai. Mas mesmo assim ele reconheceu que seja feita a vontade de Deus naquele momento, né? Que é a sua morte. Então os cristãos vivem hoje, uma das experiências mais ricas que eu passei lá foi a de Domingo de Ramos. Domingo que a gente faz a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, que a gente celebra hoje. Em cerca de 2 quilômetros de caminhada, você vem de Betfagé, que é o lugar onde Jesus pediu aos discípulos que emprestassem um jumentinho, né, um filho de jumenta, para ele poder montar. Não montou em cavalo, mas montou um jumento. E então ele foi aclamado em Jerusalém como o rei dos judeus, que aliás deveria ser lido esse texto no dia de Cristo Rei. E ali a gente vai entender o verdadeiro sentido de Cristo Rei, e não no modo como a população em geral entende, como sendo um rei coroado, um rei todo-poderoso, e como se fosse um rei secular, um rei da humanidade de hoje. A realeza de Cristo é outra. É outra realeza, é a realeza do serviço, do sacrifício, tudo mais que o cristão deve colocar hoje em prática. Então, esse domingo, no Domingo de Ramos, a gente se reunia aí pelas 2 da tarde e vinha em procissão. Cada povo que lá tinha representação, até portugueses, brasileiros, vinham cantando, usando o filho de Davi, em procissão. E na ponta final da procissão vinha o patriarca de Jerusalém, que é o bispo do local, equivale ao bispo aqui no Ocidente, e também outros patriarcas de outras denominações, como gregos ortodoxos, armênios, luteranos, anglicanos, que tem lá também seu patriarca, seu bispo, né? E coptas, siríacos e outras religiões antigas que tem lá, independente de ser católico ou ortodoxo. Eles fazem junto a procissão. Quando ocorre no calendário juliano, que é em outro dia, os cristãos católicos vão participar também dessa celebração. É uma das celebrações mais ecumênicas e interreligiosas que acontece. Então a gente vinha em procissão, cantando, com ramos de oliveira, ou tamareiras, que são plantas diferentes das aqui, que a gente só usa palmeira aqui, né?
ou usa até ervas medicinais. Que Que a gente tem a acha. mão, né? Deixa eu ver em casa. E aí esse pessoal vinha com os ramos de oliveira ou tamareira, que é a planta mais comum, né? Tâmara, Uhum. e cantando, e aí se entrava em Jerusalém, onde hoje é a Porta dos Leões, da Cidade Velha, portão, e ali então era feita a celebração final. Dava uma caminhada assim de umas 2 horas, depois mais 1h30, 2 de celebração. Né? Cansativo. Mas muito emocionante, muito comovente, porque normalmente nós ocidentais, nós celebramos uma religião em modo muito tradicional, assim, muito racional, né? As nossas celebrações. Lá não, eles vivem isso como se fosse algo introjetado, como se fosse uma experiência no local. Então vivem muitas emoções diferentes a nós. Tá? Não sei se expliquei tudo ou gostariam de colocar alguma coisa mais. Só uma coisa que eu acharia interessante, de repente, o senhor falar um pouco, é que a quaresma ela começa na quarta-feira de cinzas. Uhum. Né? E às vezes existem muitas polêmicas, principalmente de pessoas que não conhecem a fé católica, com relação à quarta-feira de cinzas, por conta daquela questão do carnaval, né, que as pessoas acham que, né, a pessoa faz de tudo no carnaval e depois vai para a quarta-feira de cinzas. Uhum. Né? Mas a gente sabe que o sentido não é esse. Né? A quarta-feira de cinzas ela é muito significativa, né, e importante para nós que temos a fé católica. Né? Então, se eu pudesse falar um pouquinho também desse sentido da quarta-feira, que é o início da quaresma, né? Acho que seria interessante também. Bom, se há polêmica ou não, aí a gente percebe na prática, né? Sim. Porque, de fato, tem gente que ainda celebra carnaval, ainda fica fazendo desfile das campeãs e tudo mais, dentro do tempo da quaresma, né? De modo que isso vale mais para nós, como católicos, né? Mas mesmo assim a gente não observa. Muitas vezes vamos assistir esses desfiles e tal, com cristãos católicos. Mas é interessante perceber que é um ponto de parada onde a gente empreende um caminho de conversão, um caminho interior de conversão, interior e exterior. Então, no interior se dá com muita oração, algumas abstinências que a gente pode até colocar como exemplo aqui, que vive nas comunidades. Por exemplo, se abster de um horário nas redes sociais, ter essa coragem de desligar o celular, ou desligar o notebook, o aparelho lá que a gente está usando, e fazer 1 hora ou 2 de abstinência. Né? Se for na linha das comidas, não basta deixar de comer carne na sexta-feira, como sendo um dia do preceito de jejum, né? Na sexta-feira, jejum de carne. Não basta a gente deixar de comer carne se continuar comendo peixes importados, bacalhaus e outros peixes, aí, como salmão, que é um peixe muito caro, né? Então a gente tem que pensar um pouco naquilo que de fato ajude o processo de conversão. E aí nós aprendemos a cada ano que a gente pode se abster de certas coisas que nós usamos no dia a dia. Ter carne na mesa todo dia é um luxo. Os italianos e outros povos aí comem bem menos carne do que nós. Nós é que temos esse costume, essa tradição de ter a mesa farta sempre com muita carne, né? Ou misturando carne com abóbora, outras coisas aí para economizar, né? Carne com chuchu também vai bem. Né? Chuchu é outro aqui da região, né? E nisso tudo a gente consegue fazer uma economia nas coisas que a gente deixa de consumir. Por exemplo, chocolate, que é uma das coisas mais caras hoje. Comer ovo também está difícil. E o preço do ovo aumentou muito nos últimos tempos. Parece que agora está diminuindo. Está melhorando. Perdão. E também um pouco de abstinência nas bebidas, aquelas bebidas que a gente toma diariamente, que não é só vinho ou cerveja.
aqui pode envolver também refrigerantes, coisas que não fazem bem para a saúde, mas que a gente poderia se abster. Muita gente pensa em jejum e abstinência só na sexta-feira santa e não ao longo de toda a quaresma, né? Então, não, só não vou tomar minha cervejinha na sexta-feira, mas os outros dias inteiros. A gente sabe de famílias também que se propõem a certos exercícios, por exemplo, não ter chocolate durante a quaresma, não comer chocolate, né? E na linha da caridade, além da oração, na linha da caridade, a gente sempre tem que entender que diante de nós temos alguns próximos, que são aqueles mais perto da gente, que passam por muita necessidade. Continuamos tendo muita gente pobre, apesar de todos os programas aí de assistência do governo que o pessoal tem. Pessoas que não perderam o emprego, os novos pobres, pessoas que diminuíram o salário para conseguir continuar trabalhando, então chega um momento que não tem o que comer. Pessoas, então, que conseguem se abster de algo que depois possa ser colocado na mesa de um pobre. Ajudar um pobre mais pobre do que nós a ter uma refeição digna. Né? E aí eu lembro da coleta que é feita durante a Semana Santa. Sim. Só poderia falar um pouquinho por que aquele dia específico e aquele destino específico para a coleta? Sim. Tem na Igreja Católica esse costume, que vem de muitos anos, de fazer a coleta, uma coleta especial na Sexta-feira Santa. Esta coleta, então, ela pode ser feita no momento do beijo da cruz, naquele momento ali que a gente faz de adoração à cruz. Pode ser feita naquele momento. Você pode colocar um cestinho, por exemplo, do lado da cruz e favorecer essa coleta. Nós também já estamos fazendo com Pix. Colocamos um QR Code lá em algum lugar da igreja, que a pessoa, se não quiser tocar em dinheiro, pode tocar no aplicativo também nesse dia. E aí, tudo que é coletado nesse dia é enviado para a diocese, que por sua vez envia para a Terra Santa, via comissariado ou via nunciatura apostólica. Qual é a diferença? Tem muitos bispos aqui no nosso querido Brasil que enviam diretamente a nunciatura apostólica, que está em Brasília, e depois a nunciatura apostólica retém 10% disso para as igrejas orientais, aquelas igrejas que não são de rito latino, romanas, como a gente fala. Então, 10% dessas coletas, inclusive das que entram no comissariado, depois, quando essa coleta chega em Jerusalém, onde tem a custódia da Terra Santa, então ela aplica ali nada mais, nada menos que 30% dessas coletas para as igrejas orientais. Então, é um montante bastante robusto, volumoso, que a gente consegue arrecadar e que depois, oportunamente, então, envia para a custódia da Terra Santa. E em que é aplicada essa coleta? Não é simplesmente para os frades terem uma vida melhor, os que cuidam dos lugares sagrados, mas é para cuidar dos santuários, fazer pequenas reformas ou essa parte dos restauros, né, são tão caros. E também para ajudar os cristãos que lá vivem muita dificuldade. Costumo dizer que os cristãos de Jerusalém, da Terra Santa em geral, estão ensanduichados entre os 80% da população que são judeus em geral, israelenses, mais de 18% que são muçulmanos, e os cristãos estão ensanduichados ali no meio, espremidos, e não tem como sobreviver a não ser através dessas coletas que favorecem
trabalhos que normalmente o judeu não dá trabalho para um cristão. Ele dá trabalho para o judeu. O muçulmano vai querer pessoas da sua religião para facilitar os contatos, né? E os cristãos, então, só vão conseguir emprego, condições de trabalho, gráficas e tudo mais que nós temos lá na Terra Santa. Esses grupos de peregrinos, que eles também acolhem lá muito bem. Muitos guias são cristãos de lá, né? Que hotéis, santuários, casas albergue, esse estilo mais simples assim de hospedar, casas de peregrino, que são mantidas por cristãos. E esses cristãos, então, vivem com parte dessas coletas. E essas coletas também são aplicadas nas escolas, colégios, são cerca de 50 escolas que tem lá para dar educação, dar uma formação ideal, também para muçulmanos. Por incrível que pareça, uns 60% ou 70% dos alunos são muçulmanos. Que maravilha. Aí alguém poderia dizer, mas então vocês estão ensinando eles a pegarem armas, a serem fanáticos no meio do islamismo? Não. A gente entra na contramão dessa realidade. A gente apresenta valores cristãos ali que podem ser aplicados também em outras religiões. Né? E também uma educação sólida. Quem de nós não gostaria de ter um filho num colégio São Bento, num colégio de Marista, num colégio da Rede Bom Jesus? São colégios particulares. Sim. Por que são tão procurados e por que custam tanto? Porque tem uma educação de qualidade. E educação de qualidade tem custo. Não só é uma educação de qualidade, academicamente falando, né, em termos de Terra Santa, mas é também voltada à tolerância religiosa. Exatamente. Foi bom você tocar nesse argumento. Amorografia. É o que eles chamam. Porque uma coisa é você ver uma pessoa de outra religião e logo virar a cara ou cuspir até, porque está contaminando a saliva pela visão. Sim. Outra coisa é você ser capaz de dar a mão ou de desejar um shalom, uma paz, para uma pessoa que você não tem nada a ver, a não ser do pai Abraão, Isaac e Jacó. Né? Então a tolerância religiosa ela é muito importante. E ela se dá no dia a dia, na prática. Não é só na sinagoga, só na igreja. Né? No dia a dia ela se dá, por exemplo, um judeu que vai cortar o cabelo numa cabeleireira ou barbearia de muçulmano. Um cristão que vai cortar o cabelo numa barbearia de judeu ou de muçulmano. Então ali há um bate-papo, toda uma acolhida. No comércio isso também é muito prático. Né? Eu posso estar enganada, mas acho que a maioria dos cristãos lá fala árabe, não é isso? Sim, sim. Falam árabe, para respeitar a Palestina. Até por isso são chamados de cristãos árabes, né? Exato. Sim. Frei, eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre a Quaresma e eu achei uma informação muito interessante. Aí eu fiz uma ligação, porque Francisco, no Natal, ele produz ali o presépio de Grétio, né, ele idealiza aquilo ali para trazer a Jerusalém, né, para aquele lugar ali, para aquelas pessoas, né? Uhum. E parece que tem uma iniciativa dos franciscanos da Custódia da Terra Santa, de um podcast chamado Pod Léxico. E parece que a proposta é justamente deles levarem à Terra Santa as pessoas que não podem comparecer, né? E eles deixam os sons, né? E fazem sempre uma reflexão daquilo que está acontecendo no ano litúrgico e tudo mais, né? Eu achei isso muito interessante porque leva essa ideia de Francisco, né? Porque nem todo mundo pode ir na Terra Santa, né? Então, de repente, trazendo um pouquinho daquela experiência, né? E parece que eles já até lançaram também um episódio do podcast falando sobre a Quaresma. Então, tem uma leitura da Bíblia, né? Eu achei isso, assim, bastante interessante, né? Tem o Christian Media Center, sim, né? na semana passada eu já espalhei por aí um
uma produção de 20 minutos da Via Sacra. E gravaram lá em Jerusalém. Tá? Então, é uma forma, né, da gente ter um pouco de como é feita a Via daquela Sacra experiência, hoje. né? Toda sexta-feira do ano é feita a Via Sacra. A Via Crucis. Frei, assim, o nosso tempo já está quase acabando. Eu queria que o senhor finalizasse, de repente, falando sobre o modo franciscano, talvez, de viver essa espiritualidade, né? Eu acho que a nossa casa, né, ela exala, né, essa espiritualidade franciscana, né? E eu acho que boa parte das pessoas não conhecem a história dos franciscanos dentro dessa perspectiva da Terra Santa, por exemplo, né? A gente sabe que os franciscanos têm uma atribuição muito grande. Sim. Ali, né? Um trabalho muito, muito interessante, como o podcast que eu comentei agora. Mas existe uma espiritualidade específica, às vezes, que Francisco nos trouxe, né? E que mostra essa simplicidade, né? Que a Quaresma precisa trazer, né? Então, assim, como momento final, se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria interessante. Sim. Hoje de manhã, quando a gente vinha aqui para o ITF para dar aulas, comentava com os estudantes que vêm comigo. A partir do momento que você passa no portão do ITF, você respira um ar diferente. Exatamente. Um ar de paz, um ar sereno, um ar ecológico. Aí a gente começa a entender como a gente poderia viver neste ano que você trabalha na campanha da fraternidade, a questão da ecologia integral. Integral significa que a gente deve integrar essa casa comum na nossa vida. Entrar em comunhão. Ser capaz de olhar para uma flor, ver que aquela flor é criatura de Deus ali. De um peixe que está mesmo no aquário, que ele está ali, que ele cria harmonia com você. De ver uma árvore que abriga os pássaros em sua copada, em seu interior, e que também produzam flores bonitas para que abelhas possam ainda sobreviver, né, nesse universo que nós estamos passando, que tudo está interligado. E na medida em que a gente tem a coragem, inclusive, de seguir certos costumes de outras tradições aí, que é de abraçar a árvore, que a gente consiga, de fato, abraçar a árvore, sentir a árvore, beijar a árvore. Porque a árvore foi colocada ali e vive em modo estático, mas vive como fagulha, com presença de Deus. E nós não temos direito de tirar a vida da árvore. Não temos direito de tirar a vida do humano, mas também não temos direito de tirar a vida dos pássaros, dos insetos. Para que serve uma lagarta que vem destruir a tua couve na horta? Essa lagarta depois ela vai se transformar em borboleta. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de não matar, mas simplesmente favorecer a vida. Existe um equilíbrio. Um equilíbrio. E tudo isso a serviço do humano. Por isso, o ser humano não deveria ser colocado ali como dominador, mas jardineiro. Jardineiro. Cuidar bem, porque há espaços na natureza que precisam da intervenção humana. Ele tem que reajardinar aquele quintal que está lá destruído atrás da casa, criando pernilongos, criando mosquito da dengue e tudo mais. Ninguém gosta do mosquito da dengue, né? É criatura de Deus, mas ninguém gosta. É o que nos falta, acho que é a consciência então dos direitos e deveres do povo de Deus. Né? A gente tem que cuidar desse meio ambiente para que não seja uma proliferação de mosquitos que depois vão prejudicar o humano. Sim. Né? E também de ajardinar. Eu estou fazendo uma experiência agora de misturar hortaliças, no pequeno espaço que nós temos lá na Baixada, de misturar hortaliças com plantas de jardim. Então, flores no meio das hortaliças. Hortaliças no meio das flores.
Isso a gente pode fazer também naquele espaçozinho que tem lá do seu apartamento, um lugar que pega sol. Você pode cuidar de temperos, pode cuidar de flores, né? Para criar essa harmonia. Francisco de Assis tinha um santo cuidado para uma criação, a ponto de, ao pisar no meio das árvores, naquelas folhas caídas, aqueles pequenos galhos, ramos caídos, ele tinha o cuidado de não pisar muito forte, porque poderia matar um inseto, poderia exterminar um inseto que estivesse debaixo dessas folhas, né? Então a gente também tem que ter cuidado, não só com o humano, não só com os cães, como tem muito aí, né? O meu cãozinho perto, o pet shop e tudo mais, mas o cuidado com a natureza, porque essa natureza foi colocada à nossa disposição para que pudéssemos viver em harmonia. E aí, nisso tudo, a gente percebe a presença de Deus circulando. Então, oxalá que possamos fazer uma Páscoa diferente nesse ano. E uma Páscoa também com menos guerra, menos conflitos, como continua acontecendo nas famílias. Homens que batem mulheres, crianças que saem do lar, que não se tornam filhos pródigos ou pródigas, que não retornam, que caem no mundo da droga porque não encontram no lar o espaço onde possam viver um projeto bonito em família. A paz deveria começar mesmo dentro que sejam de nas casa, né? diferentes configurações de família, é possível a gente viver a paz. Tá? Que bonito, Frei. Então, uma feliz e abençoada Páscoa Para todos nós. Para todos nós. E a gente fica com a saudação de Francisco. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.